Bora. Zé Maria Trindade, vou passar aí a bola para você, alguma coisa que te chamou a atenção, mas eu já abrindo aqui com a seguinte fala do ministro, tá? Ele disse o seguinte: esse paciente chamado Brasil, quem chamou para que eu cuide desse paciente foi o presidente. Ele respondia, evidentemente, às críticas que o presidente fez a ele na entrevista de ontem. E também deu ali um outro recado quando ele fala: saúde não é concreto, saúde é ar, e nós só nos damos conta do ar quando ele nos falta, numa evidente analogia e referência ao coronavírus. Vou então aí passar a palavra para você, tuas considerações sobre essa fala importante dele. É o fico do ministro Henrique Mandetta que eu antecipei aqui. Hoje houve conversas políticas, houve reuniões e presidentes da Câmara e Senado estão fechados aí com apoio a esta postura do ministro Henrique Mandetta. Outras autoridades aqui, e até no governo e fora do governo, estão fechadas com esta ideia do ministro Henrique Mandetta, que não é novidade, né? Uma ideia que acabou sendo adotada no mundo inteiro, quase. Poucas são as cidades no mundo que não adotaram esse distanciamento social. É uma coisa nova, como disse o ministro, e é verdade, é uma situação nova, um método novo, e eles estão observando. É evidente que ele tem mais informação do que a gente aqui, mas a impressão que eu tenho é que devia analisar algumas cidades, dar uma olhada se realmente o confinamento é esse remédio absurdamente amargo a ser adotado nesse sistema. Ele está mais humilde, né? Ele está dizendo, primeiro, que o presidente Jair Bolsonaro que o chamou para cuidar desse paciente chamado Brasil, não se sabia desta crise. Antes era muito elogiado, organizado, o ministro Henrique Mandetta, né? E ele fala aí, faz esse paralelo com o oxigênio, é o que eu costumo chamar a atenção para manutenção. Manutenção também é assim. Ninguém dá muito valor à manutenção, o profissional de manutenção vem, pega um aparelho que está funcionando, desmonta e todo mundo fica, para que está fazendo isso? Mas quando o aparelho para de funcionar, todo mundo, cadê a manutenção e tal? Então é o discurso dele, né, sobre a saúde. Mas eu te digo, ninguém está preparado para uma hecatombe dessa. E quem estiver preparado para uma hecatombe dessa está jogando dinheiro público fora. Você manter tantos leitos de UTI assim, sem uso, à espera de uma pandemia, é uma loucura, quer dizer, isso não existe, né? Ninguém no mundo inteiro está preparado para uma situação assim. E nem pode, quem estiver é louco esperar uma pandemia assim. O certo é que esse processo escancara as dificuldades, que aí já são endêmicas aqui no Brasil, da saúde do Brasil. A saúde do Brasil já está colapsada, não precisa da pandemia do coronavírus, ela já está colapsada. Basta fazer uma visita e ir nas unidades públicas de atendimento para assistir esse colapso antes da pandemia do coronavírus. A pandemia apenas coloca uma lupa e explicita o que já é uma realidade no Brasil. Muito bem, aliás, destacando aqui, Zé, só para ficar completa a frase, né, do ministro Mandetta, ele disse o seguinte: esse paciente é o paciente chamado Brasil, e quem pediu para eu tomar conta dele foi o presidente da República, né, ele fala. E aí, evidentemente, ele fez toda essa alusão ao empresariado na figura de um aspirador de pó, que você pode reverter, transformar num ventilador, para dizer o seguinte: saúde não é concreto. Em relação ainda à fala do ministro Luiz Henrique Mandetta, respondendo à crítica do presidente Jair Bolsonaro feita ontem aqui em entrevista à Rádio Jovem Pan, Paulo Matias, você que hoje substitui o querido Augusto Nunes, monstro Augusto Nunes, fez uma brilhante condução aí nessa entrevista ontem. Queria então sua rápida avaliação, daqui a pouco teremos entrevista aqui na Jovem Pan. Silvio, eu acho que a gente tem que, mais uma vez, colocar à mesa que está tendo algum problema. O ministro Mandetta insiste numa linha que é diferente da linha do presidente Bolsonaro. Não vou nem entrar no mérito da linha, se o isolamento melhor é horizontal ou vertical, não estou entrando no mérito
mérito disso. Eu estou entrando que o presidente da República dá uma orientação e o ministro faz o contrário. Alguma coisa não vai prestar nessa história, vocês podem ter certeza disso, não tem como isso. Se o chefe fala para fazer algo e o seu subordinado não faz, tem alguma coisa que vai acontecer aí. Infelizmente, porque eu acho que o ministro Mandetta tem tido uma postura muito positiva de olhar com mais calma, mais serenidade para essa questão do coronavírus. Vai ser uma pena se o ministro for demitido e eu não duvido, hein? Não duvido que o presidente Bolsonaro se irrite de uma vez por todas, porque essa postura não é a postura, na minha avaliação, que o presidente está querendo.